Boa tarde, sexto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Simone Almeida. Vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos aqui na aula 2, ainda falando sobre ato de fala, frase e contexto. Vamos recapitular um pouco do que vimos, na aula anterior. Ato de fala. O que é que vem a ser um ato de fala? O ato de fala é quando o homem ele utiliza, a língua verbal, seja ela escrita ou falada, para comunicar-se. Então, é tudo que envolve, a interação social, a comunicação. Dentro da língua portuguesa, o homem ele é capaz de interagir, de conversar, de expressar sentimentos através das palavras. Então, o menor ato de fala que nós falamos é a frase. Então, nós estudamos um pouco, as frases, falamos sobre as frases de situação ou frase incompleta, que é aquela que precisa de um contexto para que haja entendimento entre locutor e interlocutor. E nós também temos aquela frase que ela separada, tirada do contexto, o locutor e interlocutor ele consegue falar e consegue entender fora do contexto. Então, frases incompletas de situação é aquela que precisa de um contexto para que haja entendimento. E aquelas completas, formalmente completas, ela mesmo retirada de um contexto, o interlocutor, o receptor, ele consegue identificar, ele consegue entender ela fora do contexto. Nós vimos aí as frases também que os gramáticos dividiram, para melhor facilitar o entendimento. Nós vimos as frases declarativas, exclamativas, interrogativas, imperativas e optativas. Então, fácil até aí, Agora nós iremos falar um pouco sobre as interjeições. Mas, na verdade, o que vem a ser interjeições? Já matutaram aí na cabecinha de vocês o que é que vem a ser interjeições? Não sabem? Pois eu vou falar agora. As interjeições são palavras que nós utilizamos para expressar nossos sentimentos, seja de desejo, seja de surpresa, seja de medo, seja de raiva, seja de dor. Então, são os sentimentos, que o homem sente. Então, ele pode expressar-se através de palavras e essas palavras nós chamamos de interjeições. Fácil, Mas nós temos uma questãozinha, que às vezes ela precisa de um contexto para que você interprete para que ela serve. Por exemplo, nós temos aí o primeiro, queria que vocês me acompanhassem, já estão com o livro, aberto na página 63. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse exato momento, nesse dicionário que tem aí no cantinho do livro de vocês, esse quadrinho roxo. Ele fala aí o que são as interjeições e nós temos um primeiro pontinho, que é expressar estados emocionais, admiração, surpresa ou desalento. Como eu falei, podemos expressar raiva, medo, o susto, que é muito utilizado, se vocês observarem, em narrativas, em histórias em quadrinhos. Ele é muito utilizado para expressar, os sentimentos dos personagens. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo fácil, que vocês vão saber utilizar e saberem também identificar o contexto. Imagine que você está dentro da sua casa, nesse período de quarentena, esperando, ganhar um ovo de Páscoa. Só está esperando, mas a mamãe, o papai ou algum parente próximo que gosta de você vai lá no centro, compra um ovo de Páscoa e te traz de presente. E aí a reação? Oba! Tô tão feliz, ganhei um ovo de Páscoa. Então esse oba, dentro do contexto, ele expressou a felicidade, a alegria de ter ganhado um presente. Mas nós temos aí a palavra, ainda dentro da página 63, esse quadrinho vermelho, abaixo aí de interjeições. Queria que vocês me acompanhassem. A segunda palavra, segunda interjeição, na verdade.
Hã e um ponto de interrogação. Então, esse hã com o ponto de interrogação é uma pergunta de quem não entendeu. Por exemplo, alguém fez uma indagação, perguntou algo, mas você não compreendeu. Hã? Tipo que você responde, né, que não compreendeu. Então, essa é a forma de identificar que não entendeu. Mas, vamos supor que alguém falou algo e você não acreditou. Você fala, hã? Mas aquele hã, dentro do contexto, ele vai ser interpretado, né, na verdade, como aquele ar de será que falou a verdade? Então, não acreditou no que ouviu, né? Então, dentro das interjeições, é bom que nós analisamos, né, dentro de um contexto para saber a qual expressão o homem está mostrando dentro das palavras. A segunda, nós temos aí chamar a atenção de alguém. O segundo pontinho, queria que vocês me acompanhassem. Geralmente para iniciar uma conversa ou com respostas curtas enquanto ela acontece. Um exemplo aqui que também está no quadrinho vermelho é o psil. Nós temos aí o psil, que muitas das vezes ele é utilizado, no caso, né, aqui dentro da sala de aula, quando estamos todos. Por exemplo, alguém está ali no cantinho conversando e a professora está dando aula, o que ela faz? Psiu. Aquele psiu que ela deu foi uma ordem para fazer silêncio, prestar atenção na aula. Mas, muitas das vezes, os professores aqui dentro da escola, eles costumam utilizar o psiu para iniciar uma aula. Então, aquele psiu, cheguei, vou começar a dar minha aula, então prestem atenção. E também tem aquele psiu na rua, que os meninos gostam de dar para as meninas. Então, também é uma forma de chamar a atenção dela que ele está interessado. Então, dentro das interjeições, é bom a gente analisar e saber, né, dentro do contexto, aliás, as interjeições dentro do contexto, para qual o fim que ela tenta expressar, qual o sentimento que ela foi expressada através da situação. E, por fim, nós temos aí a representação de sons. Tia, mas tem como representar o som utilizando palavras? Tem. Já ouviram falar em onomatopeias? Quem já ouviu? Quem lembra? Tentem lembrar aí na mente de vocês, na caixolinha de vocês. Já estudaram onomatopeias? Pois é, onomatopeias são palavras que tentam reproduzir o som natural dos objetos. Ela também é muito utilizada dentro das histórias em quadrinhos. Por exemplo, você está escrevendo um texto e quer dizer que o telefone tocou, então você vai utilizar uma palavra, né, bem próxima ao tic-toc, né, do telefone. Alguém bateu na porta. Geralmente quando se vai contar histórias para crianças. Quem já ouviu ou quem já contou a história da Chapeuzinho Vermelho? O lobo mau, né, faz os ruídos. Então, esses ruídos, esses sons que tentam reproduzir o som natural do objeto, eles são chamados de onomatopeias. E também são aqui as nossas interjeições, né, tentando representar os sons. Nós temos aqui alguns exemplos. O pou, que pode ser uma pancada, pode ser um bofetão. Então, vai muito de acordo com o cenário, com o contexto em que é falado. Ainda na página 63, nós temos aí a negação. Se perguntem aí o que é uma frase negativa, o que é uma frase afirmativa. Então, dentro da língua portuguesa, nós temos a polaridade de afirmar algo ou de negar algo. Então, qual a diferença? A afirmativa é quando o ser humano, quando o homem, utilizando-se da frase, ele afirma algo, ele está afirmando algo. Então, a frase afirmativa é muito simples de ser compreendida. Aí nós temos a polaridade negativa, que é a frase que se nega algo.
mas muito utilizada, né? O não. Então, não, você está negando que não quer, que não vai. Então, é muito simples de identificar uma frase negativa como não. Então, é até o mais utilizado. Mas, nós temos outras palavras aqui no livro de vocês que também servem para negar, que não são não, que são outras palavras. Nós temos aí um quadro na página 63, esse quadrinho azul, abaixo aí da palavra do texto, né, a negação. Queria que vocês me acompanhassem. A primeira frase é a frase que se utiliza o não. Não sei quantos dias passarei em Salvador. Então, ele não sabe quantos dias ele passará lá. Então, é uma forma de negar. Frase 2. Nem ela sabe que lugares quer conhecer. Então, se nem ela sabe, ela não sabe. Também é uma forma de você negar utilizando uma outra palavra sem ser o não, o nem. Próxima. Ninguém falou nada sobre nossa viagem à Amazônia. Então, se ninguém falou, então não houve quem falasse. Então, foi uma forma também de negar utilizando uma outra palavra sem ser o não. Próxima. Nada podia fazer-nos desistir daquele passeio. Então, se nada podia, também ninguém, né, não pôde fazer. Então, também o nada serve também para negar. Próxima. Nunca gostei de frio. Então, não gosto de frio, né? Nunca gostei. Também é uma forma de você negar, utilizando outra palavra sem ser o não. Nunca gostei de frio. A próxima eu gostaria que vocês observassem a palavra que está em negrito, né? A letra que está em negrito, que é o A. Prestem atenção. Este mês, a quantidade de chuvas foi anormal. Dentro da língua portuguesa, quando se tem uma palavra que utiliza-se um prefixo antes, o A, ele indica contrário, um ar de contrariedade. Então, se não foi normal, foi anormal, também é uma forma de você negar. Então, toda palavra que vocês observarem, que vocês verem o azinho antes, então ele está dando um ar de contrariedade, de negação. Próxima, tanto esforço foi inútil. Então, se não foi útil, foi inútil. Também utilizei um prefixo aí, o IN, também servindo, né, de negação. E por último, nós temos aí, era desnecessário levar tanta roupa. Esse des, também prefixo da palavra necessário, ele também indica uma negação. Então, dentro da língua portuguesa, a afirmativa é você afirmar algo. Já a negação, a mais utilizada é a palavra não, mas a gente viu outros exemplos de palavras dentro da língua que também servem como uma forma, né, de negar, de fazer frases negativas. Eu gostaria agora de pedir que vocês abrissem na página 64, rapidinho. Abriram? Beleza, vamos lá. Página 64. Na página 64, nós temos aí um aviso importante, né? Que a língua portuguesa permite a dupla negação. Tia, mas o que é uma dupla negação? A gente viu algumas frases que utilizamos a negação com outras palavras. Nada, ninguém, nunca. As palavras com os prefixos a, in, né? E des. Palavras também que geram a negação. E nós temos a dupla negação. Mas o que é que vem ser essa dupla negação? Dentro da língua portuguesa, é possível vocês utilizarem dentro de uma frase duas palavras que são negativas. Vamos ver aí um exemplo. Nós temos, dentro desse quadrinho verde, nós temos não havia ninguém na sala. Percebam aí as duas palavras em negrito, não, de negação, e ninguém também serve como negar. Então, não havia ninguém na sala. Então, isso é possível dentro da língua portuguesa. E nós chamamos isso de dupla negação, quando dentro de uma frase tem duas palavras negativas. Nós temos aí outro exemplo. Nunca ninguém me alertou sobre isso. Nunca, palavra também de negação, e ninguém.
palavra também em negação. Então, dentro da língua portuguesa, é muito importante vocês saberem que nós podemos utilizar duas palavras de negação dentro de uma mesma frase. Se está dentro de uma mesma frase, dupla negação, ok? Entendido? Aí nós temos mais abaixo, eu gostaria que vocês me acompanhassem, fizessem a leitura aí comigo. Vamos lá. Algumas frases de polaridade negativa são utilizadas com a finalidade de fazer declarações indiretas. São as lítotes. Aí vamos lá. O que são lítotes? Alguém aí já ouviu falar sobre lítotes? Já? Se não, vou falar agora. Lítotes é uma figura de linguagem que você expressa algo, você verbaliza algo, mas o pensamento é contrário. Então, da mesma forma que eu estou falando, o pensamento é contraditório. Nós temos aí alguns exemplos. Vamos prestar atenção. Me acompanhe nesse quadrinho laranja também na página 64. Exemplos. Ele não é isso. Ele não é nada baixo. Quando eu digo que ele não é nada baixo, isso quer dizer que no meu pensamento ele é bem grande, ele é alto. Então, falei alguma coisa, eu verbalizei uma coisa, mas o pensamento foi outro. Isso são chamados de lítotes, figura de linguagem que você fala, verbaliza algo, mas o pensamento é contraditório. Vamos ver outros exemplos para melhor facilitar o entendimento. Não tenho medo. Eu afirmei que não tenho medo. Então, no momento que eu afirmo que eu não tenho medo, eu estou no meu pensamento que eu sou corajosa, que eu tenho coragem. Então, verbalizei algo, mas o pensamento foi contraditório. De uma certa forma até irônico, né? Você falar algo e o pensamento ser contrário. Próxima frase. Ela não é nada boba. Se ela não é nada boba, isso significa que é uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente, hábil. Então, nós temos aí um último exemplo. Não sou um mau caráter. Quando eu digo que não sou um mau caráter, isso quer dizer que eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa com bom caráter. Então, que são lítotes, mais uma vez, são palavras, é uma figura de linguagem, na verdade, que é utilizada, no caso, você verbaliza algo, mas o pensamento é contraditório. Isso são as lítotes, certo? Certo, galerinha? Pois vamos lá. Sexto ano. Depois de terem, visto aqui a negação, a polaridade negativa e afirmativa, a dupla negação, as lítotes e também no comecinho da aula as interjeições, eu gostaria agora que vocês fizessem a atividade que começa na página 64 e vai até na página, deixa eu olhar aqui, ela vai até na página 69. Então, notem aí, página 64 a 69. E depois me enviem e coloquem os nomes de vocês. Um abraço, espero que tenham entendido. E qualquer dúvida estarei aqui à disposição de vocês, certo? Tchau, tchau!